Bom dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes aqui da Rádio Banda 1. Uma grande alegria, um privilégio nesta manhã de sábado, nós estarmos novamente aqui para apresentar o programa Emmanuel Deus Conosco. Eu creio que o Eterno quer falar ao seu coração nesta manhã. Então eu convido você a ficar conosco até as 10 horas da manhã. E aqui você vai poder ouvir uma mensagem para você, uma mensagem de fé e de esperança. Todo sábado nós estamos aqui às 9 horas da manhã. Nós temos um encontro marcado com Deus. E creio que você também está aí do outro lado para nos ouvir. E todo sábado nós temos um tema diferente. Hoje o tema do programa é Pequenos, mas guiados por um Deus grande. Nós vamos meditar lá no Salmo 147. Deixa eu ler aqui para você. Nosso Senhor é grande e onipotente, e sua inteligência é incalculável. Nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 6. E Deus, Ele está acima de todas as circunstâncias, de todos os problemas. Deus está acima de todos os governos humanos. E a palavra aponta para a sua majestade incomparável. A sabedoria e o poder do Eterno não tem limites. A sua onisciência não conhece limites. Então eu convido você a ficar conosco e ouvir aquilo que Deus tem para você. Eu sou a missionária Lília, aqui na técnica me acompanha minha filha Amanda Yumi, sob supervisão hoje do Edivaldo Paquera. Vamos ouvir então aquilo que Deus tem para nós? Fique conosco então até 10 horas da manhã. Vamos fazer uma oração para iniciarmos o programa Emmanuel Deus Conosco? Vamos orar? Abra o seu coração e vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Mais uma manhã estamos na tua presença, ó Deus, com nosso coração agradecido. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou e nos ajudou. Nestes 10 anos de programa Emmanuel, nós estamos com nosso coração muito agradecido, Pai, porque vemos a tua graça e a tua bondade em nossas vidas. E que nesta manhã o Senhor também visite com o teu favor, visite com graça e bondade a vida dos teus filhos e filhas, que eles sejam assistidos em suas necessidades, visitados pelo teu poder. Abençoa-o, Senhor, e eles serão abençoados. E que do início ao término do programa, o Senhor seja o centro, o Senhor esteja na direção, Pai, do programa Emmanuel. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco por intermédio da tua santa e bendita palavra. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Tema do programa para você que está chegando: pequenos, mas guiados por um Deus grande. O nosso Deus é grande. E nós, nesta manhã, vamos prestar louvor a Ele. Nós vamos meditar no Salmo 147. E o livro de Salmos, ele contém 150 capítulos e 2.461 versículos. E os Salmos são uma composição de poesia, são uma composição poética da Bíblia Sagrada. E a poesia, ela teve uma antiga e longa tradição na literatura dos hebreus. Então, nós vamos ver hoje um salmo, uma poesia. E os salmos também eles são citados no Novo Testamento, viu? No Novo Testamento, eles são citados por cerca de 30 vezes, o que significa que dentre os livros do Antigo Testamento, esse foi um dos mais citados, mais utilizados pelos autores neotestamentários. E o título hebraico do livro de Salmos é Terrilim, que é cântico de louvor em hebraico. Então eu convido você a ficar conosco. Nós daqui a pouquinho já vamos fazer a leitura da palavra, mas antes eu quero agradecer a todos os ouvintes, porque agora nesse mês de junho nós vamos completar 10 anos no ar, uma década com o programa Emmanuel Deus Conosco, levando a palavra aos corações. E você que está aí do outro lado, com toda certeza, você pode ser que você comece a nos acompanhar, nos seguir nas redes sociais para ouvir o programa Emmanuel. Eu creio que Deus, ele sempre tem um propósito em todas as coisas. Então, quando iniciou lá em 2016, com toda certeza o Eterno já sabia que o programa Emmanuel iria estar no ar durante uma década, né? Então, eu convido você a meditar comigo no livro de
Salmo 147. Se você tiver uma Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia, lembrando que a versão que eu sigo aqui da Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. É uma versão que mais chega ao contexto mesmo hebraico. Eu gosto bastante desta Bíblia. E aonde eu estou em casa, eu estou com essa Bíblia. Se eu estou na sala, levo a Bíblia. Se eu estou no quarto, eu levo essa Bíblia de Jerusalém. Ela é maravilhosa. Vamos fazer a leitura então do livro de Salmo 147. O Salmo, né? Ele, como eu já disse, são poesias e é um hino que celebra também o poder e a providência universal do Eterno, de Deus. Ele é o alto rei e ele também é o nosso alto benfeitor. Os últimos 5 salmos do Saltério, alguns falam em 6, mas os últimos 5 são salmos de aleluia. São salmos de louvor, reunidos em um pequeno grupo. Por parte de editores posteriores, eles foram apropriados para encerrar o Saltério, como cânticos, como louvor, né? Como aleluia. E é um hinário de louvor de Israel também. E a palavra louvor, aleluia, ela aparece 46 vezes nesses 6 salmos finais. O Salmo 147, ele é um hino litúrgico e era também entoado como parte do culto do templo de Jerusalém, do Beit HaMikdash. E este salmo, originalmente, ele pode ter sido dividido em 3 etapas, 3 sessões, 3 partes. E eu quero fazer hoje a leitura da primeira parte deste salmo, que vai do versículo 1 até o 6. Porque, posteriormente, nós vamos ver aqui do versículo 7 ao 11, do 12 até o final do salmo. Amém? Lembrando, irmãos, que nós estamos ao vivo. Eu estou aqui ministrando a mensagem, não tenho tempo, né, para ficar me comunicando com vocês que estão ouvindo o programa, porque nós estamos aqui no temor, na reverência diante do Senhor. Então, nós vamos pregar a palavra, se você estiver aí para ouvir, amém? Mas eu não posso ficar conversando para a live, né, as plataformas, o site, a rádio, para poder ficar conversando nesse momento. Então, aqui começamos e terminamos com alto aleluia este salmo. E este salmo também consiste, essencialmente, na narração de como Yahvé Elohim, ele mostra-se ativo entre os povos, dispensando bênçãos, correções providenciais através deste salmo. E aqui a congregação de Israel, ela se une aos louvores e também para receber os altos benefícios do Eterno. Se nós queremos ver o céu chegar até nós temos que louvar a Deus. Então Deus, ele deve ser louvado por sua graça, por sua bondade. Deus, ele deve ser louvado por sua grandeza. O Salmo 147 está escrito aqui, ó, hino ao Onipotente, começa com aleluia. Vamos fazer a leitura então do versículo 1 até o 6. Louvai a Yahvé, pois bom é cantar ao nosso Deus, doce é o louvor. Yahvé reconstrói Jerusalém, reúne os exilados de Israel. Ele cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Ele conta o número das estrelas e chama cada uma por seu nome. Nosso Senhor é grande e onipotente, e sua inteligência é incalculável. Yahvé sustenta os pobres e rebaixa os ímpios ao chão. Amém? Então nós vemos aqui que este salmo, ele abre um terceiro Halel. Do 148 ao 150, ele é recitado de manhã pelos judeus. E por isso, no versículo, no último que nós lemos, né, aqui fala, aliás, no primeiro, pois bom é cantar ao nosso Deus, doce é o louvor. Doce é o louvor. Então, nós vemos o poder de Deus na história e na natureza. E como é bom louvar ao Senhor, acordar louvando, bendizendo a Ele. Então, este salmo, ele começa com um jubiloso aleluia. E ele se encerra também com um aleluia. Isso ocorre, como eu já disse, nos 5 últimos versículos, capítulos do Terrilim, do Salmo, que é o saltério todo, né, como eu já disse. Então,
Se você não louva a Deus, como você espera que o céu entre em você? Se você não tem este momento de louvor, de adorar a Deus, como o salmista nos convida nesta manhã, como nós queremos que o céu entre em nós. Eu estava lendo o Salmo 147 por Charles Haddon Spurgeon, e ele fala isso, que o louvor é maravilhoso, que nós devemos dar louvores, e dar louvores exibe uma grande virtude, não muito comum entre as pessoas. E isso pode ser definido numa palavra: gratidão. Então, se você louva o Eterno, você tem gratidão a Ele, por tudo que Ele é na sua vida, por tudo que Ele já fez e por tudo aquilo que Ele vai fazer. O alto louvor é bom, é agradável e ele é adequado em todas as ocasiões. Você pode louvar a Deus, se você quiser, o dia todo. Você pode louvar pelo seu amor, pela sua grandeza, você pode louvar a Deus pela sua magnitude, você pode louvar a Deus por todas as coisas, por tudo, pela sua família. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho, eu louvo a Deus pelos filhos que eu tenho. É uma dádiva, é um presente. Então o alto louvor, ele é bom, ele é agradável e ele é adequado em todas as ocasiões. E os cânticos de louvor, eles fazem parte da liturgia do templo e das grandes festividades religiosas que eram vistas como os aleluias. Levitas, irmãos, eles eram treinados para serem cantores profissionais, para entoar, para tocar os seus instrumentos também. Você vai ver isso lá em 2 Crônicas, capítulo 25, de Bre-Hayamim, em hebraico. Você vai ver isso lá, que os levitas, eles eram ensinados para isso. Olha como é importante o ministério da música, do louvor, para a mente dos hebreus. Embora que os louvores individuais, né, sobre a forma de cânticos, também fosse uma prática comum. Então, o primeiro convite do Eterno para nós, nesta manhã, é louvá-lo. Que Deus seja louvado nas lutas, nas dificuldades, que Deus seja louvado, mesmo na enfermidade, mesmo na doença, Deus seja louvado. Deus seja louvado mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus seja louvado. Deus seja louvado por tudo que Ele tem feito. Amém? E tudo que Ele faz é perfeito. Deus seja louvado. Louvai a Yahvé, louvai a Deus. Esse é o nosso dever. E é um privilégio nosso louvar ao Eterno, irmãos, ainda falando a respeito do louvor, porque o nosso louvor tem o endereço certo. O nosso louvor é direcionado exclusivamente ao nosso Criador. E não se trata de um sentimento vago, o louvor. Não é nada vago em nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer, assim, a grandeza e os feitos do Senhor. O louvor também transforma a atmosfera ao nosso redor, nos tirando do foco do sofrimento, dos problemas e colocando-nos mais perto de Deus. Pode observar que quando você começa a louvar, quando você começa a agradecer, toda aquela tristeza começa a sair do seu coração, a angústia sai do seu coração. Você se sente restaurado pelo louvor. Há flechas, né, que são muitas vezes arrancadas do nosso coração quando nós louvamos. Embora algumas dessas flechas possam deixar cicatrizes, nós nos sentimos restaurados pelo poder do louvor. Nós nos sentimos restaurados pelo poder do louvor. Então, quando o coração quebrantado, ele se derrama em adoração diante do Senhor, isso produz uma beleza espiritual indescritível. Imagina o Eterno olhando para nós e vendo cada um de nós em louvor, em gratidão a Ele. Olhe só o que diz Adam Clarke, abre aspas, o louvor é decoroso, isto é, decente, conveniente e apropriado a cada criatura, inteligente que reconhece os benefícios recebidos do Ser Supremo, que opera em favor dos homens, como um pai age em favor dos seus filhos. Fecha aspas. Então, o louvor é decoroso. Vamos todos os dias ao acordar com louvor em nossos lábios, com adoração legítima ao nosso Deus.
Vamos para o versículo 2. Versículo 2 fala: Yahvé reconstrói Jerusalém, reúne os exilados de Israel. Talvez na sua tradução da sua Bíblia está escrito: o Senhor edifica Jerusalém. Em outra tradução. Então aqui possivelmente nós temos uma alusão à reedificação de Jerusalém após o cativeiro babilônico. O salmista aqui, sem dúvida nenhuma, ele conhecia as histórias de Esdras e conhecia as histórias de Neemias. Tanto o templo como as muralhas da cidade foram reconstruídas. Lembra que eu já ministrei sobre isso? A primeira leva dos judeus e a segunda leva? Então já foi ministrado aqui, através do programa Emanuel. Os exilados, eles foram recolhidos. E, embora uma pequena porcentagem tivesse sido retornado, né, sido levado à terra prometida novamente, pode-se dizer que reiniciar a história de Israel como um pequeno fragmento de Judá não foi tarefa fácil. Não foi tarefa fácil. Mas a sobrevivência deles dependia da reconstrução, dessa reconstrução. Há momentos na nossa vida que nós passamos também por uma reconstrução divina. Nós, como diz aqui a palavra, que Ele reúne os exilados de Israel. Ele edifica Jerusalém, Ele também nos edifica. O poeta, o salmista aqui, ele teve cuidado de louvar especialmente a Yahvé, Elohim, por essa notável realização. Yahvé reconstrói Jerusalém, reúne os exilados de Israel. Em outra tradução você vai encontrar dispersos de Israel, isto é, aqueles que tinham sido expelidos para fora da terra prometida. Então, quando nós começamos a estudar, irmãos, todo esse contexto histórico aqui, nós vemos que a Septuaginta e a Vulgata Latina, elas dizem dispersão. Um autor também, muito importante, Símaco, ele segue a ideia do hebraico com as palavras lançados fora. Na versão da Bíblia de Jerusalém, nós lemos os exilados de Israel. Então, após esses acontecimentos tão radicais, como a partida, né, para o exílio, houve uma cura radical também do poder divino. E Yahvé também iria curar. Este versículo também, irmãos, que nós lemos aqui, o versículo 2, ele tem sido cristianizado para significar a reunião universal dos expulsos de Israel, como se estivesse recolhendo todos no rebanho do Redentor. Talvez, nesta manhã, o Eterno esteja falando com alguém que está disperso, que está longe do rebanho, que está longe da presença, mas Ele te convida a retornar. Ele convida você a retornar aos caminhos dEle. O Senhor, o arquiteto, o construtor, o sustentador, restaurador, Ele é o dono da igreja. E cada um de nós fazemos parte desta igreja espiritual. Em cada relação que Ele tenha conosco, que Ele seja louvado. O Eterno, Ele ajunta os seus. Ele traz para perto de si. Jeremias 31:3 diz que com amor eterno Ele nos amou e com amorável benignidade Ele nos atrai para si. Então nós somos atraídos por este amor. E a edificação também é trabalho do Senhor. É Ele quem edifica. Ele ajunta os rejeitados. Ele cuida dos tristes. Ele cuida dos insignificantes, dos esquecidos. Ele é um Deus gracioso. Talvez você foi rejeitado. Talvez você está se sentindo rejeitado. E como é dura a dor da rejeição. Você ser deixado de lado. Como é dura esta dor. Talvez o Eterno esteja falando com mulheres, com homens que estejam passando por rejeição. Ou que passaram em algum momento da sua vida. Mas Ele fala também que quando nosso pai e a nossa mãe nos desampararem, o Senhor nos recolherá. Então você não está sozinho, amém? Ele está perto de você, Ele é um Deus gracioso. E Ele tem o prazer em curar os despedaçados de coração. Vamos ler o versículo 3?
Ele cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Em outra versão está escrito: Ele sara os de coração quebrantado. Ele sara os de coração quebrantado. Então, o que é necessário para nós, filhos e filhas de Deus? Quebrantar o nosso coração. O salmista diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Então, os homens, os exilados, eles eram homens de coração quebrantado. Nós podemos ver claramente no Salmo 137 isso. Você pode pesquisar depois, deixar aí o dever de casa para você, que os judeus, eles voltavam com suas muitas feridas literais e psicológicas que precisavam ser curadas. Assim como nós também, há muitas feridas psicológicas que precisam ser curadas. É como uma flecha esmagadora no nosso coração, que aperta, que machuca, que dói. Mas nós, nesta manhã, somos lembrados que o nosso Deus verdadeiro, Ele é médico, Ele é enfermeiro. Ele é o nosso Jeová Rafa, aquele que cura os feridos. Ele deseja curar suas feridas. Ele cura os corações despedaçados ou quebrantados e cuida dos seus ferimentos. Ele deixou essa incumbência para Jesus, para Yeshua, para que ele venha nos curar. Ele é o médico dos médicos, ele vai além da medicina. Não sei se é uma dor física, se é uma dor espiritual, de fundo emocional, mas ele pode curar. Essa é uma maravilhosa operação de Deus, irmãos. O médico, ele faz a sua parte, mas o Eterno tem uma grande porcentagem muito maior nisso tudo, porque ele cuida dos corações humanos. Talvez você esteja passando por este processo de cura. Talvez você ouviu palavras que te machucaram. Algo te machucou. Talvez veio de tão perto, talvez veio do seu cônjuge. Talvez veio de pessoas perto de você que te machucaram e feriram a tua autoestima. Te fizeram se sentir diminuído, diminuída. Te fizeram se sentir pequenininho. Nós somos pequenos sim, mas nós somos filhos de um Deus grande. Amém? Será que você pode dizer aleluia? Se este é um salmo de louvor, louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O Salmo 34, 18 diz assim: eles gritam, e Yahvé escuta e os liberta de suas angústias. Versículo 19: Yahvé está perto dos corações contritos, ele salva os espíritos abatidos. A salvação para nós. Muitas vezes a nossa alma está abatida, mas quando buscamos ao Senhor, nós podemos ver descanso nele. Quando buscamos a face do Eterno, podemos ver que em todo tempo as suas mãos bondosas e providentes estão sobre a nossa vida para trazer paz e sossego ao nosso coração. Há um momento em que tudo volta a ficar calmo, a calmaria no mar. Se Deus se preocupa com os passarinhos que acordam pela manhã cantando e louvando, oxalá se Ele não vai se preocupar com nós, seres humanos, que também estamos na sua presença e rendemos louvor a Ele. Aleluia, nesta manhã. Elna Efana, que o bom Deus venha curar você. Rogo que Deus te cure. E este versículo aqui, ele tem sido cristianizado para falar do ministério de Yeshua, de Jesus. Um ministério terreno e celestial, no qual os pecadores estavam carregados de feridas, mas que ao chegarem na presença de Jesus, são curados pela graça de Deus, pela graça do Pai. Deus é o grande médico, a quem os homens todos são quebrantados e os enfermos são curados. Não há como você dizer assim, neste momento Deus não me recolheu na minha aflição. Ele coloca as mãos sobre nós e abranda todo aquele sentimento de tristeza que está em nosso coração. Talvez, nesta manhã, você esteja falando, hoje é o dia mais triste da minha vida, mas o Eterno diz para você que Ele vai curar as suas feridas. Os homens, eles se esforçam para curar os seus corpos, as suas mentes, e conseguem fazer isso com êxito. Nós temos hoje o auxílio da medicina, mas há muitas coisas que estão além da nossa capacidade, que somente Deus,
pode ver o mais profundo da nossa alma. Até mesmo por trás dos médicos e dos enfermeiros, nós vemos que avultam o amor e a providência de Deus. Ele dá sabedoria aos médicos. Ele coloca o amor no coração dos médicos para que eles amem a sua profissão e sejam pessoas humanas ao curar-nos, né? Curar as nossas dores. A bondade humana nunca existe isoladamente, nunca existe. Nosso Deus, Ele está lá em cima olhando por nós, irmãos. Então, tudo que concerne a nós, tudo que chega até nós é filtrado pelas mãos divinas. Nosso Deus, Hashem, Ele está olhando para nós, Ele está olhando para você. Vamos para o versículo 4. Ele conta o número das estrelas e chama cada uma por seu nome. Nesta manhã o Senhor está chamando homens, mulheres, jovens, velhos, senhoras, senhores pelo nome. O Senhor está te chamando pelo nome nesta manhã. Amanda, o Senhor te chama pelo nome. Naldo, o Senhor te chama pelo nome. Érica, o Senhor chama você pelo nome. Giselda Barbosa, o Senhor está te chamando pelo nome. O Senhor está chamando homens e mulheres pelo nome. E aqui a palavra diz que Ele conta o número de estrelas. Em sua onisciência, Deus sabe quantas estrelas existem, irmãos, e dá a cada uma delas um nome. Somente com os nossos olhos, nós conseguimos ver de 5.000 a 6.000 estrelas em toda a galáxia. A nossa galáxia, a Via Láctea. Mas existem em cada galáxia um número de milhões e milhões de estrelas que nós não conseguimos ver. Então, o salmista, ele não fazia ideia dos bilhões, digamos assim, de galáxias que existem, os seus bilhões de estrelas, mas ele concebia as estrelas como inumeráveis. Pelo que conhecer cada uma pelo nome era algo que somente a mente do nosso Deus poderia fazê-lo. Ele conta o número das estrelas e chama cada uma por seu nome. Somente a mente de Deus pode saber o nome de cada uma e contar cada uma delas. No livro do profeta Isaías, Yeshayahu, né? Capítulo 40, 26, deixa eu ler aqui. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza de suas forças, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Aqui o profeta Isaías, ele também fala acerca de Deus chamar as estrelas pelo nome. A astrologia, ela tinha nomes para as constelações, além de algumas estrelas isoladas, mas Yahvé não está limitado por essa ciência. Ele conhece cada uma delas pessoalmente, assim como Ele conhece cada um de nós pessoalmente, de uma forma maravilhosa e única. Somos únicos. Você, com as suas características, é um ser único diante de Deus. E Ele pede para dizer que, embora você seja da forma que você é, Ele te fez assim. Ele te criou dessa forma. Eu sinto uma presença muito forte de Deus falando ao meu coração. Que tem pessoas que estão ouvindo hoje essa mensagem, que o seu sofrimento vai ser tirado com as mãos do Eterno, porque Ele tem resposta para nós. Aleluia. Deus seja louvado. Os pagãos, eles adoravam as estrelas. Eles adoram as estrelas, mas a teologia dos hebreus não caía no absurdo de substituir o Criador pela criatura, adorando nas coisas que foram criadas. O nosso Deus é o único Deus. Eles prestavam honra totalmente a este Deus. Quando nós ministramos esses dias atrás sobre Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, vocês viram o poder que o nosso Deus tem. Ele é o único Deus. E o salmista, ele falava de um grande conhecimento, o poder divino que os homens podiam louvar.
mas também dava a entender que todas essas coisas visam contribuir para o crescimento humano, para o benefício humano. As tristezas, as dores, as lutas, elas servem para o nosso benefício também, para que possamos crescer espiritualmente. Se Deus cuida do universo, irmãos, nós podemos também saber que as nossas vidas estão nas mãos do Eterno. A minha vida está nas mãos de Deus. Será que nesta manhã você pode declarar em aleluia: as minhas mãos estão a minha vida está nas mãos do Eterno. As minhas mãos estão apegadas a Ele. Eu caminho com Ele, Ele caminha comigo. Então, o nosso Deus, Ele é grande, Ele é onipotente e a sua inteligência é incalculável. Nós vamos ver isso no versículo 5. Vamos fazer a leitura. Não faça resistência à palavra de Deus, à vontade dEle em sua vida. Amém? O Senhor reina, aonde Ele está, aonde Ele habita. Existe luz, existe harmonia. Estamos sendo conectados com Deus nesta manhã, em saber que Ele cura as nossas feridas, que devemos louvá-lo. Vamos para o versículo 5. Nosso Senhor é grande e onipotente, e sua inteligência é incalculável. O Senhor é grande em todos os seus atos criativos. Ele criou todas as coisas. O vocábulo bara, do nada, tudo existiu. E Ele é ilimitado em seu conhecimento. Quem entenderá a mente do Eterno? A sua criação é infinita, e infinita também é o seu conhecimento. Tema da mensagem: pequenos, mas temos um Deus grande. Então o Eterno, Ele fez esse conhecimento, esse poder voltar-se na direção do homem. Deus pode fazer todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Deus Ele é suficiente para tudo que você imaginar, para a tarefa que Ele tem que fazer. Salmo 145, Terrilim, versículo 3, ele fala assim, ó: grande é o Senhor, o salmista falando, e muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Então não se pode medir, não se pode calcular a grandeza de Deus, não se tem estimativa do tamanho deste Deus. O profeta Isaías, em sua alusão, diz que Deus estava sentado sobre o globo da terra. Então ele é um Deus grande. John Dewey, abre aspas, ele diz: como todas as coisas da criação e da providência são incontáveis e não podem ser sondadas pelos homens, assim também são a compreensão e o poder de Deus. Tais coisas não podem ser declaradas. Ele encerra assim, fecha aspas. Tais coisas não podem ser declaradas. Não temos como medir a magnitude, a grandeza. É incalculável, é inestimável. O poder de Deus, a sua inteligência incalculável. Em outra tradução, você pode encontrar aí na sua Bíblia, medir o entendimento, né? Entendimento que não se pode medir. Mas literalmente no hebraico é sem número. Nós temos sem número. Não se pode medir, não se conta os números. E este versículo aqui realmente nos mostra a contemplação da grandeza de Deus. E Ele, sendo Deus que é, nós devemos prestar-lhe o quê? Obediência, e Ele é o Senhor das nossas vidas. Reconhecemos a sua soberania, reconhecemos o seu senhorio, pertencemos a Ele e voltaremos para Ele. Grande em poder, grande em sabedoria e grande em sua natureza essencial. Aleluia, pela grandeza de Deus. Nos sentimos constrangidos, nos sentimos pequenos, mas sabemos que temos um Deus grande. Reconhecemos os nossos pecados e transgressões, reconhecemos as nossas falhas. A palavra diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas sabemos que há um Deus perdoador, um Deus tão grande que perdoa a iniquidade humana, que perdoa os nossos pecados, se talmente confessarmos e abandonarmos eles.
Receba de Deus esta palavra para você. Versículo 6. Yahvé sustenta os pobres e rebaixa os ímpios no chão. Em outra versão, está dizendo: o Senhor sustenta os pobres e ampara, ou ampara os humildes também, em outra versão. Então, Yahvé, o Senhor é que sustenta, é aquele que ampara. E o Todo-Poderoso também tem o poder para abaixar todos aqueles que ele precisa abaixar, que são os ímpios. O nosso Deus, ele se abaixa para pegar pelas mãos os fracos, os enfermos. Eles são os aflitos e os mansos. Jesus, ele disse que ele veio para os enfermos, ele não veio para aqueles que estão sãos. Aleluia. Ele veio então para a minha vida. Deus, ele tem condescendência com os fracos. Ele conhece a limitação humana. Ele conhece as fraquezas humanas. E é nisso que consiste o Evangelho, irmãos. Né? Paralelamente, os orgulhosos são humilhados e são projetados por terra. E os fracos são acolhidos pelo Eterno. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz que Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, aqueles que são humildes são agraciados por Deus. Na estimativa do mundo, irmãos, há uma grande inversão de princípios, de valores. Há uma grande inversão. Porque na estimativa do mundo, os mansos são abatidos e os maus são elevados. Aparece que os maus, né, para nós, aparentemente, eles estão levando vantagem sobre os justos, sobre os mansos, sobre os fracos. Mas no juízo do céu, os mansos são elevados e os maus abatidos. O juízo divino, ele vê diferente. Deus, ele nos vê diferente. Deus, ele olha de uma outra forma que o mundo não nos vê. Às vezes eu paro para pensar, olhando o meu ministério, que tem pessoas que têm ódio gratuito de mim. Eu nunca fiz nada para aquela pessoa. Nunca fiz nada que pudesse magoá-la ou xingar aquela pessoa. Simplesmente a pessoa tem ódio gratuito de mim. Mas por amor ao Evangelho, Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço essas pessoas. Mas a palavra para mim hoje é que os mansos são elevados e os maus serão abatidos. Aleluia. Deus seja louvado. O poder de Deus é muito grande, irmãos. O Eterno é grande em poder e em sabedoria. Tudo que acontece em nossas vidas, Ele sabe lá na frente o que vai acontecer. Qual o benefício que terá esta dor, qual o benefício que terá este sofrimento. Os nossos assuntos pequenos não são minúsculos, tão minúsculos assim para serem notados. Talvez você tenha falado, mas será que Deus se importa realmente comigo, com a minha dor? Ele se importa. Sabe por quê? Porque aquele que põe ordem às hostes das estrelas, Ele é aquele também que te chama pelo seu nome. E mais do que suficiente para os problemas do seu povo, Yahvé também, Ele tem poder e tem entendimento. Quantas vezes eu parei para meditar em Romanos 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. No ano de 2016, 25/6/2016, nós começamos o programa Emanuel. Não tinha certeza de quanto tempo iria durar aquele programa, mas toda a dificuldade que nós passamos em pagar o horário na rádio nos faz valorizar. Eu preciso estar lá. Há uma oposição do inimigo das nossas almas. Há uma oposição de Rassatã
para que nós não estejamos aqui. Mas enquanto eu tiver fôlego de vida e saúde, eu vou fazer o possível e o impossível para manter o meu horário na rádio, como tem sido. Pessoas têm nos ajudado, têm nos apoiado no ministério, têm enviado suas ofertas para que nós estejamos aqui. Mas mesmo que você não envie, o Eterno sempre vai enviar pessoas. Ou Ele vai fazer com que os meus ganhos, o meu rendimento, seja um rendimento bom para que eu venha pagar a rádio. Este é o meu sonho, este é o propósito. Eu sempre fui uma pessoa independente. Nunca gostei de depender de ninguém. Mas o Eterno me ensinou a depender somente dEle. Nós dependemos do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Então o poder de Deus é muito grande. Comparado ao homem, quem somos nós? Como uma gota num balde, como uma gota no oceano. Mas Ele nos vê e vê as nossas fraquezas, vê as nossas limitações. Ele vê os sonhos mais profundos, os desejos do nosso coração. Ele está olhando para você. E que este salmo, nesta manhã, ele venha trazer paz em sua vida. Meditamos somente do versículo 1 ao 6, que é a primeira divisão deste salmo. Mas eu acredito que nesses 6 versículos o Senhor falou grandiosamente conosco. Louvai a Yahvé, pois bom é cantar ao nosso Deus. Doce é o louvor. Yahvé reconstrói Jerusalém, reúne os exilados de Israel. Ele cura os corações despedaçados e cuida dos seus sofrimentos, dos seus ferimentos. Ele conta o número das estrelas. Ele chama cada uma por seu nome. Nosso Senhor é grande e onipotente, e sua inteligência é incalculável. Yahvé sustenta os pobres e rebaixa os ímpios ao chão. Amém. Aleluia. Que nesta manhã você venha fazer uma oração comigo. Se você, nesta manhã, aceita essa mensagem para a sua vida, se você recebe esta mensagem, eu quero que você ore conosco. Amém? Você pode falar aleluia. Eu aceito essa palavra de Deus para mim. Então oremos, irmãos. Mais uma vez vamos abrir o nosso coração diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que nos contrasta conosco, né? Porque somos tão pequenos, mas Ele é tão grande. Ele que tem o poder incalculável em suas mãos. Ele tem o poder de tudo em nossas mãos, nas suas mãos. E nós somos totalmente dependentes dele. Então eu convido você a orar comigo. Vamos abrir o nosso coração. Santo Espírito de Deus, mais uma vez nos achegamos diante do Senhor, louvando, exaltando, bendizendo, enaltecendo o teu nome. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos dá vida, sustento, que cuida de nós. Obrigada pela tua infinita graça e favor. Somos pequenos, mas filhos de um Deus tão grande. E nos sentimos acolhidos por esta palavra, Pai. Nos sentimos beneficiados pelo poder da tua graça. Sabemos, meu Deus, que nesta manhã o Senhor traz calmaria e alegria aos nossos corações. Como diz o salmista no Salmo 35, que o choro dura uma só noite, mas que a alegria vem ao amanhecer. E esta alegria, Pai, chega até nós. Mais uma vez estamos alegres pela tua presença. Mais uma vez nos prostramos e rendemos nossas vidas aos teus pés, reconhecendo o teu senhorio, Pai, reconhecendo que o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor conhece a todos, conhece o abatido, o quebrantado de espírito, o ferido de coração. O Senhor conhece aquele que está despedaçado, pois somente o Senhor penetra no mais profundo, no recôndito do coração humano, e traz para si, ó Deus, aquilo que precisa ser curado. Cura-nos e seremos curados. Salva-nos e seremos salvos. Abençoa-nos, ó Deus, e seremos abençoados.
que esta palavra venha florescer em nossas vidas. Que seja um dia abençoado, uma semana vitoriosa que vai se iniciar. E que possamos ter muitos testemunhos para contar. Que através das nossas orações possamos presenciar, Pai, os teus grandes milagres. Mas em tudo, ó Deus, que o teu nome bendito e santo seja louvado. Não somente hoje, mas para a glória eterna. Assim oramos em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Cada vez que eu falo Deus seja louvado, os meus olhos se enchem de lágrimas. Ele merece ser louvado, irmãos. E nós precisamos reconhecer o senhorio dele em nossas vidas. Amém? Reconheça o senhorio do Eterno na sua vida e tudo dará certo, tudo será bênção para você. Amém? Fica aqui esta mensagem do Salmo 147 e não saia ainda da live não, que eu vou dar a bênção final para você. Você que está aí do outro lado, talvez está nos ouvindo pelas plataformas digitais, pelas lives, pela rádio, pelo site, mas nós temos o programa Emanuel desde o ano de 2016, é uma alegria ministrar a palavra do Senhor e poder estar aqui com vocês. Vocês fazem parte da nossa história. Amém? Começamos tão pequenininhos, eu e minha filha, e hoje estamos aqui na presença desse Deus tão grande para adorar, glorificar o nome dele. Então se sinta abençoado com essa palavra, amém? E para encerrar o programa Emanuel, eu quero dar uma bênção final para você, uma bênção apostólica. Mas antes disso, eu quero falar para você que está nos acompanhando, deixe o seu pedido de oração. Amém? Deixe o seu pedido de oração aí. Não importa qual plataforma digital você esteja, já deixe o seu pedido de oração. Coloque o nome dos teus familiares, porque tudo é repassado para o meu caderno de oração e tenho me empenhado em orar. Amém? Buscar a face do Senhor e apresentar as vossas vidas. E Deus chama pelo nome, cada um de vocês. Deus está chamando. Deus está recolhendo os seus. Haverá um grande ajuntamento na terra. E o Senhor está recolhendo pessoas. Está chamando pessoas de volta para si. Volte, ó alma ferida. Volte, alma cansada. Está cansado de sofrer? Os espinhos estão te machucando. Volte para a presença do Eterno. Amém? Faz assim com a mão, ó. Faz uma conchinha. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Seja abençoado e tenha um sábado abençoado. Shabbat Shalom a todos que estão nos ouvindo pela rádio Banda 1, FM 92.7. A partir da semana que vem, irmãos, eu vou começar a divulgar o presente que vai ser sorteado no aniversário do programa Emanuel. A minha filha Amanda falou: mãe, eu vou comprar uma Bíblia para sortear. Não esqueceu não, né, filha? Ela falou assim: eu vou comprar uma Bíblia para sortear como presente do programa. Eu falei: amém. E eu vou comprar outras coisas, vou fazer uma cesta bonita e espero que um ouvinte, os irmãos que nos acompanham, também possam estar neste momento de comemoração conosco. Afinal de contas, é uma década. Eu considero o programa Emanuel, Deus Conosco, como um filho. Amém? Cuido dele como se eu cuidasse de um filho. E esta obra de Deus, irmãos, não pode parar. Se fosse de homem, já teria sido desfeita. Mas é Deus que está na frente. A persistência nos levou a estarmos aqui nesses 10 anos de programa. Então, Deus seja louvado. Deus seja eternamente louvado. E eu encerro dando para você a bênção final que já demos, né? E desejando para você uma semana vitoriosa. E se você quiser nos seguir nas plataformas digitais, nos siga. Programa Emanuel Deus Conosco, missionária Lília Marie. E assim você pode falar direto comigo também, se precisar. Quero agradecer a todos os mantenedores do programa, a todos que ofertam com alegria.
Que Deus os abençoe ricamente, que nunca venha faltar o pão em sua mesa e que o Senhor te prospere em todas as áreas da sua vida, porque semear no reino de Deus é um privilégio que o Eterno nos dá. Que Deus te abençoe.